Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora a gente acompanha Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, 1º de março de 2023. Vão analisar as notícias com você o empresário André Orsini, o médico Benjamin Rodrigues Lopes. Você vai formando a opinião, a gente pretende ajudar você a formar a própria opinião a respeito dos acontecimentos que são importantes na vida da gente. Um acontecimento importante, André, a gente vai começar já meio adiantado na pauta, é a pesquisa nacional de amostragem de domicílios, PNAD, do IBGE, mostrou desemprego de 9,3% em 2022, é a menor taxa desde 2015, então indica um retrocesso do desemprego, mas ao mesmo tempo indica uma precarização crescente da força de trabalho no Brasil. São 98 milhões de pessoas ocupadas, mas só 35,9 milhões têm carteira assinada. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Opinião. Então, Paulo, isso é uma mudança, mas não é uma mudança que aconteceu só no Brasil, né? Essa mudança aconteceu no mundo, né? Tem razão do que nós tivemos aí da pandemia, houve uma mudança no perfil do trabalhador, né? Agora a gente está tendo uma retomada das empresas e eu me arrisco aqui, Paulo, a perguntar qual é a empresa hoje que não está precisando contratar e está com falta de profissional no mercado, porque eu mesmo tenho necessidade de contratação, mas a gente não tem profissional qualificado devidamente para ocupar aqueles cargos. Então, as empresas estão retomando seus negócios, elas estão crescendo, só que elas têm uma falta de pessoas qualificadas para isso. O emprego direto, aquele de CLT, ele é uma tendência a diminuir mesmo, né? A maioria das pessoas hoje estão trabalhando como profissionais liberais contratados por regime de contratação de contrato, aquele famoso PJ, a pessoa monta aquela empresa individual e emite a nota fiscal para a empresa paga, remunera, até porque evita futuramente ter ação trabalhista, porque não cria o vínculo trabalhista e fica mais fácil da empresa rescindir o contrato. Então é uma tendência. A gente vê a notícia positiva da recuperação da economia, né? A gente vê que as empresas estão contratando mais, o mercado está se acertando, e olha que nós estamos num começo aí de ano que já está conturbado. A economia, nesses 2 primeiros meses de 2023, ela não teve uma retomada como a gente esperava, né? Mas eu acredito que agora, no segundo trimestre desse ano, a gente começa a ter essa retomada. Mas as empresas estão otimistas, estão trabalhando ao nível que nós tivemos aí do desemprego de 2020, 2021, quando estávamos na pandemia. Hoje estamos melhorando bastante, sim. Agora, Benjamin, a renda média do brasileiro caiu de 2021 para 2022 1%. Ela está em R$ 2.715 por mês, a renda média do trabalhador brasileiro. E é importante sempre a gente destacar que esses 9,3% de desempregados não incluem os desalentados, que são aqueles que desistiram momentaneamente de procurar emprego. Boa tarde. Boa tarde. Eu já vou aproveitar aqui o convite de participar hoje aqui do programa, sempre um prazer do lado do Paulo X, mas hoje do lado do André Orsini. Eu já estou deixando o meu currículo aqui, pessoal, já estou pedindo um emprego, já que você tem umas vagas. Se tiver uma vaga para um ginecologista, agradeço. Agora, essa área a gente não... infelizmente, não, tentei, ninguém pode me culpar contra isso. A área do André Orsini não é saúde, ele não é dono de hospital. Ainda, mas quem sabe na expansão das atividades. Agora, brincadeiras à parte, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, muito sério, quando a gente fala com a vida das pessoas. E o emprego hoje é uma das coisas mais importantes. As pesquisas mostram qual é a principal preocupação hoje que o brasileiro tem. Então, são 3 grandes assuntos. É o emprego, é a saúde, estamos saindo de uma pandemia que deixou a gente assustado, e a violência. Quando a gente comemora, e o André toca bem nesse assunto, quando a gente comemora a queda do desemprego, a gente também lamenta, e aí é a minha particular opinião, a mudança do perfil do emprego. A gente tinha 2 sonhos que todo filho da classe média queria: um emprego de carteira assinada ou um emprego público com estabilidade.
nos últimos anos a gente ouve a precarização dos vínculos empregatícios. Se por um lado é muito bom para as empresas, e eu entendo que as empresas vivem um emaranhado jurídico, é muito difícil contratar, porque o salário que ele paga, quase que uma outra parte é pago em encargos trabalhistas e uma insegurança jurídica muito grande. As ações trabalhistas são terríveis. Mas, ao mesmo tempo, a gente vivencia, e eu como médico, aí é a minha pequena pitada, eu vejo o drama, por exemplo, dos motoboys ou dos motoristas de aplicativo, que diariamente oferecem a sua vida em risco. A gente vê os cachorros doidos das motos correndo atrás de uma entrega por R$9 e quando sofre um acidente não tem nenhuma forma de proteção, seja na saúde, seja no benefício da aposentadoria. No funcionarismo público também, e isso é uma pauta que a gente precisa discutir muito, inclusive com o nosso prefeito, é assim, nós paramos de fazer concursos públicos. Nós temos uma massa de trabalhadores que são concursados, que contribuem para um fundo de previdência, a Caixa de Pecúlios, no caso de Santos, a Caixa de Pecúlios de Santos, e tem uma contratação que foi feita durante a pandemia de centenas e milhares de funcionários sem vínculos de PJ, que não contribuem para essa Caixa de Previdência, que em algum momento vai entrar em crise. Quando a gente muda o perfil do nosso trabalhador, nós temos que pensar lá na frente, que segurança social nós vamos oferecer para ele, seja na doença ou seja na velhice. Hoje na Jovem Pan Santos, o economista Denis Castro usou uma expressão que eu anotei porque eu acho interessante, né? O emprego das palavras, a mudança no emprego das palavras. É a expressão MEIzificação do emprego, porque MEI é o microempreendedor individual e a participação do microempreendedor individual no trabalho brasileiro vem sendo crescente, ele definiu como MEIzificação. Agora, tem um episódio relativo a emprego também, relativo a trabalho, que é completamente bizarro. Um vereador chamado Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, ele é do Patriotas, ele disse que as vinícolas Salton, Aurora e Garibaldi, que foram acusadas de ter trabalhadores terceirizados em regime análogo à escravidão, o que abalou muito o país, porque o Rio Grande do Sul é um grande produtor de vinhos de qualidade, principalmente de espumantes de qualidade em nível internacional, premiados internacionalmente. Ele disse que essas vinícolas deveriam contratar trabalhadores limpos, como os argentinos, e não aquele pessoal lá de cima da Bahia, que fica na praia o tempo todo e tocando tambor. Uma declaração tão estapafúrdia que é difícil de acreditar que ele falou que ia se retratar hoje, a pedir desculpas, mas é difícil até analisar como uma pessoa pode falar uma estupidez dessas, né, André? Paulo, a gente foi muito infeliz na colocação das palavras, né? O caso em si já é um caso muito delicado, né? Nós estamos tratando de 3 grandes empresas exportadoras brasileiras, inclusive a Apex ontem suspendeu, né, a participação dessas 3 vinícolas nas feiras internacionais, o que é fundamental para a sobrevivência dessas empresas, a exportação da sua bebida, né? E assim, precisa ser rapidamente analisado, rapidamente investigado, até que ponto as empresas tinham conhecimento do tipo de trabalho ou de condições que aquelas pessoas viviam. A colocação do vereador foi muito infeliz, foi uma colocação que ele fez de um extremo racismo, né, de uma classe social, de uma região predominante do Brasil, de trabalhadores que normalmente são trabalhadores da construção civil, trabalhadores da mão de obra, trabalhadores braçais, né, e ele quis se referir a uma comparação a trabalhadores de outro país que vêm à região deles, prestam serviço e ainda agradece quando vai embora. Então, quer dizer, não tem nem o que comentar essa infeliz colocação do vereador. O que a gente tem que analisar é o fato em si, né? A condição que essas pessoas estavam vivendo. Eu não acredito particularmente que as vinícolas, e eu conheço as 3 pessoalmente, davam aquele tipo de condição ao trabalhador. Foi uma empresa terceirizada ali que deve ter perdido o controle sobre as pessoas aí para poder fazer esse tipo de trabalho e acabou dando esse problema que deu. Mas eu gostaria muito, Paulo, que isso fosse rapidamente investigado para que essas 3 empresas, que são um grande exemplo, no sul do Brasil temos grandes empresas que levam o nome do Brasil afora, né? Tramontina é uma delas, essas vinícolas. Então isso precisa ser investigado rápido para que isso não fique manchado,
porque a gente sabe que muitas vezes essas empresas, quando ficam elas taxadas ou carimbadas com um perfil de empresas desse tipo, elas acabam sofrendo e muitas delas nem conseguem sobreviver. E muitas vezes foi por um erro ali na contratação da empresa, que segundo eles até afirmaram, eles têm os contratos, eles têm lá a contratação individual de cada um deles pela empresa terceirizada, mas que realmente não soube lidar com os funcionários. Talvez não tenha dado o alojamento adequado ou a limpeza, porque o vereador fala até, eles queriam a casa todo dia limpa. Sim, eles precisam. Todo ser humano trabalha, quer chegar em casa, ter o seu ambiente ali para dormir, fazer as suas necessidades, tomar o seu banho, fazer a sua refeição em um ambiente limpo, bem cuidado. É isso sim. Mas conhecendo essas vinícolas como eu conheço, Paulo, eu não acredito que tenha partido delas isso. Eu acredito que tenha partido dessa empresa terceirizada. Mas não deve ser a única terceirizada, deve ter outras. Tem que, agora o Ministério Público do Trabalho, acho que cabe uma investigação profunda para saber se as outras empresas terceirizadas também têm esse tipo de comportamento. Então, agora, o que é importante é não deixar que essa notícia se espalhe pelo mundo, porque, consequentemente, a gente terá efeitos negativos para o Brasil. A gente torce realmente para que a Salton, a Garibaldi e a Aurora não tivessem conhecimento do que estava acontecendo, porque se eles tiverem conhecimento é um absurdo. É um absurdo. Há um tempo atrás, em Cubatão, tinha aquele regime da cama quente, né? A cama era utilizada 3 vezes por dia por trabalhadores diferentes. Na China, né? Paulo, isso é muito normal. Eu visitei algumas indústrias em construção na China e é exatamente isso, ela era utilizada. O trabalhador que trabalha 8 horas desocupa a vaga, eles falavam até que virava o colchão, não trocava nem o lençol e o outro vinha para descansar. Então, na China, isso é muito normal, mas no Brasil não pode, nossas leis trabalhistas não permitem esse tipo de coisa. Então, quer dizer, a gente tem que estar adequado à região, ao país onde a gente está, com as leis de trabalho, né? Você lembra do regime da cama quente em Cubatão, Benjamin? Eu quero dizer que eu tenho um problema de comentar essa matéria, porque os dois meus companheiros comentam em causa própria, porque eles são bebedores de vinho. Eu não bebo vinho, então eu fico mais tranquilo quanto a isso. Mas eu queria começar o comentário, Paulo e André, por algo que eu aprendi na Lava Jato. Acho que corrupção, crimes, trabalho escravo são feitos pelos administradores das empresas. A Lava Jato, talvez o maior pecado que a Lava Jato cometeu foi destruir o nome de algumas empresas ligadas ao setor de construção civil. A gente destruiu patrimônio nacional. Neste caso, acho que a gente precisa investigar. Ninguém aqui é conivente ou, no mínimo, suporta a ideia do trabalho escravo. As pessoas deverão ser punidas, seja o CEO da empresa, seja da terceirizada. Mas nós precisamos proteger a empresa que gera empregos no Brasil e gera orgulho. Os vinhos dessas 3 vinícolas, eles já estão ganhando prêmios internacionais e a gente já vê que ela foi bloqueada. Acho que a gente espera brevemente uma posição oficial das empresas, com esclarecimento, com toda a sua equipe de proteção ao nome da empresa. Primeiro ponto. Mas acho que é muito pior o comentário sobre o caso do vereador. Esse vereador, ele comete injúria racial, que hoje é equivalente a racismo. Ele não está amparado por nenhuma lei que proteja o direito de falar besteira porque ele tem um cargo eleito. Eu acho que ele tem que ser punido. Não há justificativa nem pedido de desculpas do que ele falou. Dizer que o trabalhador do norte não toma banho, é sujo, fede, que não serve para nada, é bom o vereador lembrar que, por um acaso, neste momento, é um morador nascido no norte que preside o país em que ele vive, eleito pela maioria da população. Todos nós, talvez eu não, porque eu sou filho direto de imigrantes, temos um pai, um avô, um bisavô que veio do Nordeste do Brasil e temos muito orgulho disso. Eu tenho na família da minha esposa pessoas assim e que são tão ou melhores pessoas do que eu. Não dá para passar o pano nessa história. Ele cometeu injúria racial. Acho que a única justificativa para ele é pedir demissão do cargo e dizer, olha, tenho que me repensar. Tem 3 notícias relativas ao futebol que a gente vai apenas registrar, não vai comentar. Uma delas é que morreu
uma das lendas do futebol mundial, uma das principais referências do futebol francês, hoje em alta, né, campeão mundial e depois vice-campeão mundial, Just Fontaine. Ele é o recordista de gols numa única Copa, em 58, Copa que foi vencida pelo Brasil, com 13 gols. Ninguém fez 13 gols em uma única Copa. Nem Zagallo, que gosta tanto do número. O Just Fontaine. O marroquino Just Fontaine. Que jogava pela seleção francesa há 65 anos e fazia uma dupla com o Raymond Kopa. Era Kopa e Fontaine, uma dupla mortal da França que ficou em terceiro lugar nesse Mundial. Você assistiu o jogo? Assisti. Não, porque não tinha televisão na época, né? Você foi em loco, né? Acompanhei pelo rádio na época. A outra notícia é referente a uma dívida milionária. Hoje o termo milionário ficou pequeno, né? Agora é bilionário, né? Mas a dívida é de 1 milhão do Ronaldo Fenômeno e a justiça bloqueou as contas bancárias dele por conta dessa dívida. O Ronaldo Fenômeno, que foi um dos maiores jogadores, ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA e é hoje um grande empresário do futebol, dono do futebol do Cruzeiro. A terceira é que praga de corintiano tem que ter medo. Essa não pode comentar também, não? Tem que ter medo de praga. Eu não vou mais zoar corintiano. Praga de corintiano. O treinador Vitor Pereira, que trairou o Corinthians no final do ano e foi para o Flamengo, inventou uma história que a sogra dele estava doente em Portugal, saiu do Corinthians e não voltou para Portugal, ficou no Brasil, no Flamengo. Ele perdeu ontem com o Flamengo, que tem excelentes jogadores, tem o time mais forte do Brasil. Ele perdeu a terceira decisão seguida, ele perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras por 4-3 nesse ano, perdeu a semifinal do Mundial para o Al Hilal da Arábia Saudita, não chegou a jogar a final do Mundial com o Real Madrid, e ontem perdeu em casa no Maracanã o título da Recopa Sul-Americana. O Flamengo, como campeão da Libertadores, enfrentou o Independiente del Valle do Equador, que é campeão da Copa Sul-Americana. O Flamengo tinha perdido o jogo de ida por 1-0, ganhou de volta por 1-0, mas perdeu nos pênaltis. Você quer comentar a praga de corintiano, não? Não, eu só quero... É forte, é praga de urubu? Não, eu só quero mandar um abraço apertado. Um abraço muito apertado e meus sentimentos ao nosso prefeito Rogério Flamengo, que não está feliz hoje. O Rogério Prefeito é flamenguista, 3 dores de cabeça seguidas, e André, tenho certeza que isso aí é praga de corintiano. É praga, então, não é de urubu, é praga de gambá, né? De gambá, Ou é praga da sogra, né? De repente é a sogra que não gostou. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o empresário André Orsini, comentam, analisam as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma dessas notícias é uma notícia que a gente sempre faz questão de ressaltar aqui, porque é uma notícia de combate à receptação de materiais roubados. Foi feita uma operação por uma força-tarefa em Santos, que inclui até o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e foram presas 13 pessoas e apreendidas 4.597 peças automotivas. Isso aí, por que isso é muito importante? Porque se ninguém comprar o que está roubado, e às vezes a pessoa compra alguma coisa roubada que custou a vida do dono de quem ela foi roubada, ela é responsável pela perda daquela vida. Se ninguém comprar, se ninguém receptar, não tem o roubo, não tem o crime, não é, André? Exatamente. É importante isso que você falou, Paulo, pelo seguinte: se tem um mercado é porque alguém está comprando, né? Mesma coisa são celulares roubados. As pessoas comprou de alguém que teve aquele objeto furtado, que às vezes até perdeu a vida mesmo, em razão daquele assalto, daquele furto. Então, assim, acho que se as pessoas tiverem a consciência de que aquela peça, ou aquele celular, ou seja lá o que ele está comprando, foi objeto manchado de sangue, as pessoas paravam de comprar. O mercado de autopeças de automóvel, no final da rodovia Imigrantes ali, a questão de 10 ou 15 anos atrás, era infestado de lojas.
Hoje a polícia conseguiu fechar realmente grande parte delas. As que sobraram são muito fiscalizadas e realmente é um mercado que as pessoas compram as peças ali, param e levam para casa ou levam para a oficina para fazer a troca. Isso aí a gente tem que perder esse hábito, Paulo, porque a partir do momento que a gente for no estabelecimento credenciado, que faz a compra, que tem a nota fiscal, que você sabe a origem, então você vai evitar esse tipo de problema e vai parar de ter tanto assalto, né? Porque o problema hoje é qualquer ladrãozinho de rua que rouba um telefone celular, ele vai lá na biqueira, troca por uma pedra, troca por uma droga qualquer, e o traficante o que ele faz? Ele vai e negocia isso em algum certo local. Se parar de ter isso, vai parar de ter o objeto desejado aí do furto. Então, a gente tem que pensar bem. A gente, novamente, eu gosto de dar parabéns à polícia, seja a polícia militar, a polícia civil, quando ela atua, faz dessa forma, porque tem que ser dessa forma mesmo. Tem que represar esse tipo de ação, porque é muito grande aí nesse mercado, Paulo. Benjamin, antes de você comentar, ontem à noite nós fomos aqui ao jantar do Sindifisco, dos auditores fiscais, em Santos, no restaurante Vista ao Mar, e o funcionário Miguel, ele falou assim, eu assisto a Opinião todo dia, e quarta-feira é o dia do Benjamin. Ele falou, do dia do Dr. Benjamin. Quero mandar um abraço ao Miguel. Se eu não me engano, é o Miguel que a gente trabalhou juntos no Pronto Socorro Central de Santos há muitos anos atrás. Quando era na Santa Casa, né? Não, o Pronto Socorro sempre foi dentro do terreno da Santa Casa, era cedido por comodato à prefeitura. A parte de baixo foi devolvida à Santa Casa, a parte de cima ainda é um hospital de internação. E por um acaso, fazendo o link dos trabalhadores escravos, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de plantão também usam o artifício da cama quente, porque nós temos esquemas de revezamento 12, 8 horas. E vira o colchão, pelo menos? Nem vira o colchão. Muitas vezes no cansaço é o mesmo lençol que foi usado. Infelizmente a gente perde o glamour nessas horas do cansaço. Tem que ir fazer um estágio lá na China para aprender a virar esse colchão aí. Pelo menos isso, né? E sempre a gente acha que é o próximo que vai virar, né? Eu queria dar uma sugestão às forças policiais. Eu fiquei pensando, porque de manhã eu escutei essa notícia no Jornal da Manhã da Jovem Pan, e eu fiquei pensando. E a minha sugestão é o seguinte, ótimo, perfeito, a gente sempre pede que vão aos ferro-velhos, que vão aos atacadistas de peças usadas. A minha sugestão é muito simples. São Vicente instalou totens de segurança na cidade. É muito difícil a gente instalar totens de segurança na porta desses ferro-velhos, para a gente registrar quem entra, quem sai, quem traz aquele paralama debaixo do braço. Porque assim, essa é uma rede que alguém rouba, alguém vende e alguém compra. Vamos fechar o circuito, vamos fechar este elo. Vamos pedir também a vocês que votam e aos deputados que são nossos funcionários, que mudem a legislação penal. Hoje quem recepta a mercadoria roubada, às vezes nem fica preso, faz uma passagem muito rápida e ele está mexendo com o sangue das pessoas. Nós vimos recentemente um cantor, o Péricles, a eficiência do assalto a ele. Em alguns minutos o carro dele já estava em um guincho e em algumas horas já estava todo desmontado e devolveram a carcaça para o cantor. As pessoas morrem por isso. Ao mesmo tempo, a gente também tem esses pequenos computadores que a gente chama de celular, que em alguns casos custam 10, 12, 15 mil reais. A gente precisa pensar um pouco como mexer com isso. É muito dinheiro concentrado num objeto tão pequeno. Agora, tem casos em que o consumidor dessa peça roubada chega a cara de pau de encomendar a peça. Sim. Ele vai no desmanche, encomenda um paralama, encomenda Esse caso que o Benjamin comentou do carro do Péricles, é de encomenda, né? Claro que é um caso de encomenda. É absurdo isso. Aí a pessoa vai... E às vezes o dono do carro perde a vida. Ainda pediram o show do cantor Péricles, né? Se podia, olha, aproveita, leva o Péricles, dá uma palhinha. Brincadeira à parte. A gasolina está mais cara para você, consumidora, para você, consumidor, hoje no posto. Isso aí é a reoneração. O presidente Lula manteve nos 2 primeiros meses a desoneração do final do governo Bolsonaro dos combustíveis fósseis e também biocombustíveis. Ele, por medida provisória também, ele voltou uma parte dessa oneração.
Então, o imposto sobre o litro de gasolina aumenta 47 centavos, o que é alto, e sobre o álcool aumenta 2 centavos, o que é mínimo. Mas a Petrobras, ao mesmo tempo, André, ela reduziu 13 centavos na venda do combustível. Então, você vai pensar, 47 menos 13 vai aumentar 34. Não vai aumentar 34 porque uma parte da gasolina que você consome, 27% é álcool, e o álcool teve um aumento de só 2 centavos. Então, na verdade, o aumento para o consumidor é um aumento salgado, mas é de 25 centavos no litro. Paulo, isso impacta em muita coisa, né? Às vezes a gente fala, as pessoas que utilizam muito o automóvel, aquelas que dependem do automóvel para trabalhar, por exemplo, os motoristas de aplicativo, esse pessoal que realmente tem o dia a dia ali focado no seu carro, no trabalho, isso dá um resultado. E aí aumenta o preço da corrida, aumenta o preço da passagem, da entrega, uma série de coisas são prejudicadas em razão disso. Eu acho que a gente já fala há bastante tempo aí a questão do petróleo, né? O Brasil precisa, tá mais do que na hora, de criar aquele colchão de amortecimento dessas diferenças, inclusive diferenças cambiais que às vezes a gente tem, né? O ministro Fernando Haddad falou nesse colchão nessa semana. Já faz tempo que a gente fala, Paulo, eu me lembro com você, há mais de 3 anos a gente vem falando sobre isso, inclusive para amortizar quando sobe ou quando desce, conseguir equilibrar o preço dentro de uma realidade brasileira, porque não adianta a gente fazer um comparativo, falar o petróleo é uma commodity internacional com preço regulado em bolsa de valores. Tudo bem, só que nós não temos uma economia baseada em dólar. O trabalhador brasileiro, você acabou de falar aqui, vem sofrendo perda de consumo, né? Porque o reajuste dos salários não vem equivalentes à inflação que nós tivemos nos últimos anos. Então ele teve uma perda de potencial de consumo. E quando você inclui a gasolina nisso, ele perdeu mais ainda. Então a gente precisa ainda encontrar uma regulamentação que coloque o brasileiro dentro dos parâmetros de um preço que é viável, né? E outra coisa que eu também venho falando há bastante tempo, Paulo, que eu acho que faz parte do governo tomar uma medida com relação a isso. Espero muito que o novo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que inclusive é um santista, que tem que ter um programa de incentivo à compra de carros elétricos, né? A gente não pode mais, no ano de 2023, ter ainda preços tão altos do carro elétrico em comparação ao carro combustão. A Petrobras, o BNDES, ele tem 8% das ações da Petrobras, o que lhe deu ano passado algo em torno de quase 12 bilhões de reais de retorno sobre as ações da Petrobras, que poderia, uma parte disso, 20%, ser para venda a financiamento de automóveis, principalmente para aquele profissional liberal que depende do carro para trabalhar. Também seguindo para os caminhões, seguindo para os ônibus. Eu acho que tem que ter uma linha de crédito com juros baixos para as pessoas poderem renovar a frota, a gente ter um menor consumo, que inclusive ia ter um melhor resultado no meio ambiente, né? Um exemplo comentei com você a respeito do ônibus do Guarujá, que em um ano vai ser o equivalente a 650 árvores. Então, você imagina isso na frota toda, qual é o ganho do potencial ambiental, o ônibus elétrico. Então, a gente tem um potencial de ganho muito grande. O que a gente está precisando é de uma política de incentivo à renovação de frota. E o ônibus elétrico em Santos, ele é verde, para lembrar isso, assim como o do Guarujá também é verde, não é, Benjamin? Eu ia brincar que é verde para ver de longe, né? Lembrando que Santos já teve uma política de ônibus elétricos, era o antigo trólebus, na memória emotiva da gente, só que era de um outro modal, porque o fio era suspenso e sempre descarrilhava o fio, dava um trabalho. Mas assim, já que o André Orsini não me ofereceu um emprego de ginecologista nas empresas dele, eu lembro que eu, por ser profissional liberal, eu vivo muito do carro. Hoje o meu maior insumo... Só tem alguma mulher grávida na tua empresa, não? Não. Tá vendo? Eu estou tentando, estão batendo na trave, mas um dia de ter. Mas eu vivo muito de carro, porque eu transito em todas as cidades da Baixada Santista. E o impacto da gasolina é óbvio que vai mexer no meu bolso, vai mexer no teu bolso, porque os produtos são entregues por gasolina, os caminhões não, é diesel, eles são preservados. Mas isso acaba impactando toda uma rede produtiva. Mas o que eu queria chamar a atenção, Paulo, hoje de manhã eu escutei assim, o meu livro de cabeceira, eu já falei aqui várias vezes, é o FEBEAPA, do Stanislau Ponte Preta, o festival de besteiras que assola o país,
escrito na década de 50, 60, mais atual do que nunca. Porque eu vi essa política de aumentar ou desonerar. Na verdade é onerar, né? Reonerar. Reonerar o ISS, a defesa contundente pelo Ronaldo Caiado, bolsonarista, que sente na pele que a redução do ISS, principalmente os governadores sentem isso, porque diminui a arrecadação dos governos, que é baseada em grande parte no ISS. A gente sabia que isso não era permanente, que foi uma medida, no mínimo, duvidosa no período eleitoral, para você segurar a unha o dragão da inflação. A gente precisa repensar isso, precisa repensar a política de preços da Petrobras. Como o André falou, assim, eu não recebo em dólar, o petróleo é produzido em dólar, uma parte é refinado em dólar lá fora, a gente tem que repensar tudo isso. Mas o mais importante, a gente tem que, neste momento, entender que qualquer aumento para quem está com o seu poder aquisitivo muito debilitado é algo muito difícil. O governo Lula toma uma medida necessária, mas que ele vai pagar um preço por isso. Agora, é uma sequência de erros aí cometida na política de combustíveis no Brasil, que se a gente voltar lá atrás, governo Lula e Dilma... Você não vai falar de estocar o vento, né? Isso já passou. Governo Lula e Dilma foi um festival de escândalos de corrupção, a grande maioria dentro da Petrobras. Roubalheira mesmo. Acionistas dos Estados Unidos entraram na justiça contra a Petrobras por conta dessa corrupção. O governo Temer estabeleceu a paridade do preço internacional do petróleo, ou seja, a Petrobras tem alguns insumos que ela compra em real e o preço acompanhou o dólar. Então, esfolou o consumidor brasileiro. Produziu lucros? Produziu, estratosféricos. Ela distribuiu dividendos de mais de 100 bilhões, mais de um ano, né? Quitou já o problema com os acionistas dos Estados Unidos, já quitou. Agora, essa distribuição de dividendos inibiu o quê? Reinvestimento de lucro, não teve nenhum investimento, é uma política equivocada do Paulo Guedes, do Bolsonaro, foi não investir no refino. Então o Brasil passou a comprar diesel no exterior, comprar gasolina refinada no exterior, preço em dólar no Brasil, lucro estratosférico da Petrobras e o consumidor esfolado. Essa é a verdade, né? E a gente hoje está refém. Seria muito importante, eu não sei a opinião do André, a gente reinvestir não só na construção de novas refinarias, mas também utilizar o potencial de refino das refinarias que já existem no Brasil. Existem, né? As que estão paradas. Porque, né, aí você fica com o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Então você fica com custos em reais e preços em reais, não com uma parte do custo em dólar, outra em real e para o consumidor dolarizado. Isso aí se a gente não recebe em dólar, né? O Brasil, Paulo, ele tem uma coisa engraçada, né? Você vê que os países ricos são aqueles que detêm a tecnologia, né? O Brasil saiu na frente perante ao mundo na exploração de petróleo em águas profundas. O pré-sal foi uma inovação para o mundo e a Petrobras foi a empresa detentora dessa tecnologia para fazer a exploração no fundo do mar, com 6, 8 quilômetros de profundidade, obtendo petróleo. Petróleo e gás, né? Só que o Brasil não soube aproveitar isso. Ele explorou isso, ele colocou, na época, em 2004, 2005, eu fiz parte da Comissão de Petróleo, Especial de Petróleo e Gás, que o governo do estado criou para que os municípios opinassem. Eu participei como secretário municipal de Praia Grande dessa comissão e a gente via que a conta não fechava, né? Se não tivesse investido em refinaria para fazer o refino disso, essa conta não fecharia, né? E o preço que a Petrobras estava colocando de barril era preço realmente só para inglês ver, literalmente esse era o discurso da Petrobras. Quando o Michel Temer fez a equiparação do preço para o preço do commodity internacional, ele fez para que a Petrobras voltasse a ser uma empresa produtiva, pagasse a sua dívida, pagasse as suas condenações e que ela tivesse condições de ter um superávit para que fossem investidos, reinvestido. Esse reinvestimento, ele acabou não acontecendo. O que houve no passado recente agora? Houve uma distribuição de lucros
para que o governo federal pegasse a parcela dele de dinheiro para conseguir, inclusive, cobrir o auxílio emergencial que não tinha dinheiro para pagar. Então, quer dizer, aquele dinheiro que era para ser usado para facilitar a vida do brasileiro acabou sendo usado de uma forma, no meu ponto de vista, distorcida, né? Porque você tem que dar o auxílio emergencial no momento que as pessoas precisam do auxílio emergencial. Nós acabamos de falar aqui que nós temos uma diminuição do desemprego, está na hora da gente rever o auxílio emergencial, porque o Brasil não tem dinheiro para pagar tudo isso. Então não adianta ficar tirando dinheiro do investimento, aquele que é investimento necessário, e é um estudo recente que saiu, Paulo, que os países desenvolvidos investem em torno de 4,5% do seu PIB em obras de infraestrutura. O Brasil, ele vem nos últimos 12 anos investindo nada, não chega nem a 1%. Para o Brasil ser equiparado a um grande país do mundo, ele teve nos próximos 20 anos investir em torno de 10% do seu PIB, o que a gente sabe que não vai acontecer. Então, o que o Brasil precisa hoje? Planejamento. Porque fazer alguma coisa para consertar um erro e depois deixar que esse erro se transforme num erro maior ainda, que é o caso da Petrobras, ele não pode, porque o brasileiro não aguenta na conta no bolso. Ele não tem dinheiro para pagar essa conta. A Petrobras deu lucro, distribuiu dividendos, socorreu o governo, resolveu o problema com os investidores dos Estados Unidos, tudo bem. Agora, qualquer moleque falaria assim, já deu, né? Já deu. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco, André Orsini, Benjamin Rodrigues Lopes analisando as notícias com você. Tem duas pautas que são mais para o Benjamin, elas são relacionadas à área de saúde, o Benjamin é médico. Primeiro, que a Justiça condenou a advogada de ex-médicos da Prevent Senior, lembra daquele episódio todo, aquela confusão toda no meio da pandemia, pela atuação dela na CPI, Benjamin. Na verdade, assim, ela só defendeu os médicos, a pauta é muito mais dos advogados. Na verdade, não é porque ela defendeu, é porque ela usou alguns termos complicados, ela chamou de máfia e outros, e não provou. O problema é tudo isso. A gente sabe que o trabalho médico nos últimos anos passa por uma precarização, fruto do Brasil, fruto de tudo isso. E os vínculos são muito complicados. Então, se a gente discutia no capítulo anterior que não temos emprego e que as PJs estão tomando conta, no setor saúde também é verdade. E quando você precariza o atendimento médico, quem sofre é o trabalhador médico, mas é principalmente o usuário do plano de saúde, porque não conta mais com o médico de confiança. Eu atendo alguns convênios, você em casa, que provavelmente também tem convênio, 70% da cidade de Santos tem algum tipo de convênio, sabe que não existe mais aquela figura do seu médico de confiança, aquele que conhece o seu passado, aquele que se realmente preocupa com você como indivíduo. Esta advogada, no calor da emoção, do holofote, porque todo mundo que está em uma televisão, que está numa CPI sendo visto, exagera. E ela falou coisas que não conseguiu provar. Agora a justiça vai ter que cuidar disso. Eu só queria fazer um comentário breve da notícia anterior, para dizer o seguinte, olha, um país que quer ser independente e grande, ele tem que investir em 4 grandes áreas. Energia, no aço, na indústria da informação, tecnologia da informação e em saúde. Nos últimos anos, a gente viu que o Brasil perdeu espaço. Na nossa região, nós temos Cubatão, que tinha energia e aço em grande parte. E foi desmontado lá. A Cosipa, Uzi Minas, e hoje não produz mais nenhum grama de aço. A energia, a nossa refinaria está desatualizada, precisa ser reinvestida. Nós que vivemos um polo de saúde, Santos é o primeiro hospital da região, nós não produzimos no Brasil uma gase, vem tudo da China. E a nossa tecnologia de informação, perante a todos os grandes unicórnios e empresas startups, o Brasil está muito atrás. Se o governo Lula quiser realmente tirar o Brasil da crise e voltar a ser a 5ª potência mundial, é nisso que ele tem que se fiar. Só fazer um comentário no que o Benjamin falou, ele citou na pauta anterior a questão da Lava Jato que acabou com as empresas, né?
a empresa, ela tem acionistas, tem os diretores, tem a presidência, tem um conselho de administração, conselho consultivo, muitas delas, né? E a gente, quando teve a operação da Lava Jato, a gente foi em cima das empreiteiras, só que a gente esquece que essas empreiteiras contratavam outras empreiteiras. No Brasil, nós perdemos 11 mil empresas relativas ao caso da Lava Jato. Está errado? Não está errado ter a Lava Jato, tem que ser apurado o desvio do dinheiro. O que está errado é acabar com as empresas, acabar com os empregos. O que essa advogada fez, ela foi em cima da Prevent Senior dizendo que aquilo era uma máfia, que os médicos eram obrigados a isso. E não conseguiu provar, foi condenada, né, porque não conseguiu provar a acusação que ela fez dentro da CPI, o que é muito grave fazer uma acusação dessa em cima de uma empresa que tem mais de 1.000 funcionários contratados, tem as pessoas que pagam o plano de saúde, sempre coloca em dúvida. O que a gente tem que ter sempre é responsabilidade pelos nossa fala, nossos atos, né? E no Brasil a gente precisa aprender mais do que nunca a diferenciar essas coisas, quando é a empresa e quando são aquelas pessoas que momentaneamente estão cuidando da empresa. Então, a gente precisa aprender isso para não ter condenações como essa que teve a advogada, porque ela pegou pesado mesmo, essa é a palavra certa, e foi condenada com relação a isso. Outra pauta de saúde é que houve um aumento no número de testes positivos para a Covid no Brasil na semana do Carnaval. Eles foram 6.800, quem indica a Associação Brasileira das Farmácias, né, a Abrafarma, 6.800 em 20 e 26 de fevereiro e 4.800 na semana anterior. Ainda assim, a gente olhando fevereiro, deve fechar com alguma coisa em torno de 25 mil, fechou, os números ainda não estão fechados, é bem inferior aos 150 mil casos positivos de dezembro. Mas é expressivo o aumento de casos no Carnaval, né, Benjamin? Bola cantada, né? A gente sabia que isso acontece. O Covid é um vírus que transmite por contato próximo. Nós temos milhões e milhões de pessoas, e não é um exagero literal, no Brasil curtindo o Carnaval. Blocos arrastaram multidões em São Paulo. A gente sabia que isso ia acontecer, mas também a gente sabia que esses aumentos de casos positivos não iam impactar a rede de saúde dos hospitais. O aumento das internações e, graças a Deus, o aumento de mortes não está no mesmo nível. Porque a vacina funciona. Porque esta vacina não te protege de você ter a doença, mas te protege de você ter complicações graves da doença. Por isso que a gente aproveita também que nós estamos vacinando a partir desta semana com as vacinas de segunda geração, que pegam mais essa cepa Omicron, que é a cepa que está circulando no nosso meio. E que a gente pede a você, que neste momento é mais idade, mais de 70 anos, representado aqui nesta bancada pelo nosso jovem âncora, que vá à unidade básica de saúde e tome a sua vacina. Eu estava comentando com o Paulo que eu ouvi nessa semana num veículo de comunicação uma pessoa dizer a seguinte barbaridade: olha, eu não vou tomar a vacina porque eu já estou cheio de vacina no meu corpo. Não, gente, vacina demais não é ruim. Vacina boa é que está dentro de você. Você foi protegido na criança de meningite, de tifo, de varíola, de sarampo, de paralisia infantil, e você nunca questionou isso. Hoje, se nós vivemos mais, é porque inventaram duas coisas muito simples: saneamento básico e vacina. São as duas ferramentas da saúde que prolongaram a vida da nossa espécie. Então, por gentileza, vamos pular o Carnaval, quem já pulou, vamos continuar tendo a nossa vida, mas vacinados. E eu aproveito, hoje eu cheio de recadinhos ao prefeito, já está na hora de discutir a obrigatoriedade de máscara em ônibus, em transporte coletivo e nos atendimentos de saúde. Essa fase já passou, esqueceram da gente. André, inclusive essa questão da vacinação com a vacina bivalente, que Você já tomou a sua, Paulo? Ainda não. Que então, sou por gentileza essa semana. Ela mostra assim, uma diferença muito grande. O país está dividido em conservadores e progressistas. O governo Bolsonaro, eu vou comprar vacina onde? Na casa da tua mãe?
vacina da AIDS, não sei o quê. Vai virar jacaré. Vai virar jacaré. E o presidente Lula tomou a vacina, por sinal, aplicada pelo vice Alckmin, que é médico. É uma postura radicalmente diferente. Tem gente que, a maior parte das pessoas defende as vacinas, mas a gente sente que tem uma campanha também de descredibilização da vacina, como tem descredibilização dos meios de comunicação, não é? Do Supremo Tribunal Federal. Olha, Paulo, eu vejo como uma espécie de uma ignorância, não que as pessoas sejam ignorantes, mas às vezes é o desconhecimento que nos leva à ignorância. Eu mesmo sempre peço desculpas quando tenho ignorância de algum fato, vou estudar, vou ter conhecimento, falo, olha, desculpa, é minha ignorância, não conhecia. A questão da vacina, como o Benjamin bem colocou, né, eu sempre cito o seguinte, eu fui muitas vezes ao Paraguai, e eu não entro no Paraguai sem a vacinação da febre amarela. Né? Então, assim, e não quer dizer que eu estou cheio de vacina, até porque a vacina tem uma validade, a febre amarela é 10 anos. Eu sei porque a minha vence agora no mês de março e vou tomar novamente a vacina da febre amarela para poder viajar, cumprir meus compromissos e tal. Então a gente nunca questionou se a vacina presta ou não presta. A vacina da gripe aplicada todo ano teve anos que tinha 45%, 50% de eficiência e a população tomou a vacina. Por que criar essa descredibilidade com relação à vacina do Covid? Nós temos que tomar, tá um exemplo aí, tivemos casos positivos, mas o Benjamin colocou, não tivemos mortes, não tivemos os hospitais públicos sobrecarregados. Isso mostra o quê? Eficácia, isso mostra que estamos no caminho certo. Então, assim, é normal que toda festa que envolve a multidão, que tem aí aglomeração de pessoas, você tenha a contagem, ainda mais que tivemos um grande número de pessoas que viajaram. Pessoas vão para o Rio de Janeiro, outras vão para Salvador, pessoas vêm para o nosso litoral do estado de São Paulo. Tivemos um grande número de chuva, né, que isso também, quando a gente mexe no saneamento básico, quando a gente mexe na água potável, quando a gente tem essas interferências, a gente tem contaminação de vírus, seja de gripe, seja de qualquer tipo de doenças, e a gente acaba muitas vezes fazendo o exame e você está positivado por uma razão de um contágio simples, às vezes de um simples água ou de um copo que você pegou ali num determinado local. Então, assim, é normal. Agora que a gente tem que acreditar que a vacina faz a sua função, ela tem feito a função, a gente não pode duvidar disso. Bom, eu, apesar da insinuação aí do Dr. Benjamin, eu vou tomar a minha vacina ainda nessa semana. Hoje é quarta-feira, então... Vai ter que mostrar a carteira para nós, né, Benjamin? Nós vamos fotografar ele tomando a vacina. E não vou decretar sigilo igual o ex-presidente Bolsonaro decretou. A gente tem uma notícia também que não vai dar tempo de comentar, de que uma autoridade, o chefe do FBI, a agência Federal Bureau, né, dos Estados Unidos de Investigation, ele afirmou que o coronavírus pode ter vazado de um laboratório chinês. Em 2019, a gente está em 2023 e ainda não sabe direito como isso aconteceu, mas tudo indica que é mais um vírus que veio do reino animal para o ser humano, né? Do reino dos animais para o ser humano, como tem acontecido com a gripe suína, com a gripe aviária, como aconteceu com muitos outros vírus nas últimas décadas, né? Mas sempre tem essa teoria especulativa de que vazou, teoria da conspiração, o chinês produziu esse vírus de propósito, coisas absurdas. Dizer que construiu de propósito é demais, né? De que fabricou o vírus. Nós chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo muito a participação precisa, brilhante do André Orsini e do Benjamin Rodrigues Lopes, o trabalho esperto, ágil da equipe de jornalismo e técnica do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1 tarde, pouco depois da meia-noite na representação. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quarta-feira. Se você está assistindo à noite, boa noite e até amanhã.